Olá a todos, bem-vindos! Que alegria a gente poder estar de volta depois de termos comemorado a festividade de Pessach, depois de termos saído de Mitzrayim, do Egito material da nossa vida e do Egito espiritual da nossa vida. E eu queria aproveitar que a gente está na saída de Pessach e falar algo muito interessante relacionado ao 7º dia de Pessach, que Baruch Hashem, com muita siyata dishmaya, com muita ajuda de Hashem, eu tive o mérito de escutar, e eu quero dedicar esse estudo para a recuperação de Avraham Shmuel ben Rosa, Betor Shear Cholei Israel, que todos os enfermos de Am Israel, da humanidade, eles possam ter a sua cura completa, Bezrat Hashem, Bimhera Beyameinu, Amém. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês, algo muito bonito que eu escutei, relacionado ao 7º dia de Pessach, e sem dúvida ele nos traz uma lição fora do normal para a nossa continuidade, para a continuidade desse nosso crescimento que a gente entrou. Aí nós sabemos que depois do 1º dia de Pessach começamos a contagem do Omer, sabemos que o Omer é uma contagem de 49 dias até chegar no 50º dia em Hag HaShavuot, o recebimento da Torá, a nossa elevação, uma elevação a cada dia, uma sefirá que a gente tem que consertar, 2 sefirot que a gente de alguma forma a gente combina para poder consertar algo que está dentro de cada um de nós. Mas no 7º dia de Pessach, existe algo fora do normal. Nós falamos aqui, em relação a Pessach, que Hag HaPessach, ele é o nascimento do povo judeu, e ele é a base de toda a emuná. Se você gostou ou gostaria de construir a sua emuná, Pessach ele vem justo para isso, para construir a nossa emuná. Mas olha só que coisa interessante. Pessach, o 1º dia de Pessach, se a gente for parar para pensar, durante todo o tempo que aconteceram as pragas, até a praga dos primogênitos, o que Am Israel precisou fazer? Qual foi a asiyá, a atitude que o povo judeu teve que ter? A grande verdade é que nenhuma, não é verdade? Ou seja, o povo judeu ficou parado, obviamente rezou, né? A gente sabe, Vanitzak el Hashem, que a gente clamou a Deus, isso aí é óbvio. A gente rezou para Hashem, a gente clamou, a gente pediu, Deus tira a gente daqui, Deus escutou, verrulei. Mas algo muito forte é que durante as 10 pragas, Am Israel, eles não foram parte daquilo. As pragas não pegaram o povo judeu, não é verdade? Todos os milagres que aconteciam de um lugar sim, o outro não. Na praga do sangue, como todos nós sabemos, se eles pegavam um copo de água e o egípcio tocava, ficava metade de sangue, metade de água, e etc, etc. Mas Am Israel assistiu tudo, digamos assim, no bom português, de camarote. Assistimos tudo o que aconteceu de camarote. Né? O momento que a gente precisou sair, fazer alguma coisa, foi como a gente falou já na mitzvah de Korban Pesach, né? No preceito da gente fazer o Korban Pesach, de colocar o sangue na porta da nossa casa e depois da gente poder realmente sair. E aí vem algo fenomenal que o Zohar traz em relação a isso. No 7º dia que nós comemoramos, é o dia de Kriyat Yam Suf, é o dia que a gente estava Mulayam, que a gente estava diante do mar. A gente olhava para trás e estavam os egípcios. E aí, o que acontece? O povo judeu começa a virar para Moshe e falar: Moshe, para isso que você trouxe a gente para o deserto? Para isso que você tirou a gente do Egito? Era melhor a gente ter ficado lá? Era melhor a gente ter morrido lá? Olha, não tem solução. Eu olho para frente, tem um mar. Eu olho para trás, tem os egípcios. Qual é a chance mínima que eu tenho de sair dessa? Nenhuma. E vem Moshe e ele faz algo muito interessante aqui. Ele faz exatamente a mesma coisa que Am Israel fez durante o tempo que estava em Mitzrayim. Moshe vira e fala o quê? Ele reza para Hashem. Ele faz com que a boca dele, de alguma forma, desperte o mundo espiritual, desperte a misericórdia, a piedade de Hashem. Para quê? Para que ele pudesse fazer algum milagre. Qual milagre? Ninguém fazia ideia. Pessoal, hoje em dia é o que eu falo, a gente já sabe o final da história, a gente já sabe como tudo termina, mas pensem na hora. Você está diante do mar,
Quem ia imaginar que a gente teria o mérito de passar no seco dentro do mar? Absolutamente ninguém. Nem o melhor dos otimistas. Obviamente muita gente, assim como Moshe, acreditava que teria um milagre, isso é óbvio, mas ninguém sabia o que fazer. E aí vem Hashem e fala para Moshe, vai daber Hashem el Moshe lemor, matitzak elai, Moshe, por que você está gritando para mim? Por que você está rezando para mim? Ué, Deus, não entendi. O que eu deveria estar fazendo? E aí Hashem fala, o Rashi explica, que naquela hora não era hora de tefilá. E a resposta que Hashem dá para Moshe é, daber el benei Israel veissau. Fale para os filhos de Israel para que eles possam viajar, para que eles caminhem. Calma, Hashem, eu não estou entendendo. Eu olho para frente e tem mar, eu olho para trás e tem os egípcios. Eu não vou voltar para trás, obviamente. Então eu tenho que o quê? Eu tenho que ir para frente. Como assim eu tenho que ir para frente? Como assim eu tenho que lençoa? Como assim eu tenho que viajar? Tem um mar aqui. O que está acontecendo? Então, algo muito forte que tem, a gente conhece o famoso Midrash, que Nachshon ben Aminadav, da tribo de Yehudá, foi o primeiro a pular, e a água chegou até as narinas dele, veio um milagre, o mar se abriu, milhões de milagres que aconteceram dentro do mar, coisas incríveis que a Gemara, os Midrashim contam, a gente não vai entrar nisso agora, mas o que tem de bonito, e o que tem de fora do normal aqui, que o Zohar traz, para a nossa vida é o seguinte, pessoal. Pesach, a saída de Mitzrayim, nós assistimos de camarote. O povo judeu construiu a sua emuná, como a gente falou, mas a gente assistiu de camarote, a gente estava lá, entre aspas, obviamente, não me entendam mal, a gente estava sentado, esperando as coisas acontecerem. Quando que as coisas vão acontecer? Quando que isso vai acontecer? Né? A gente ficava feliz, a gente etc, ficava na expectativa e etc, e no final, Baruch Hashem, saímos. Ou seja, o povo judeu, tirando a mitzvah do Korban e tirando a saída, ela mesma do Egito, o povo judeu, entre aspas, não precisou de asiá, não precisou de uma ação. Agora, vem o Shvi de Pesach, e o que ele fala pra gente? Ele fala pra gente algo muito, muito profundo. Essa emuná que vocês construíram, essa emuná que ela está relacionada, que agora ela está enraizada na vida de vocês, que agora ela está dentro de cada um de vocês. A emuná dos milagres que Hashem fez, ela só vai se concretizar quando acontecer o quê? Quando ela vier acompanhada da asiá. Ou seja, por isso que Hashem fala para Moshe, Moshe, para de rezar. Moshe, eu já sei que você acredita em mim. Eu já sei que você sabe que eu vou fazer um milagre. Eu já sei que você sabe que eu vou salvar a Israel. Mas o que ele não sabia era que ele precisava agora da asiá. Que ele precisava linsoa, mesmo que é contra a natureza. Mesmo que pareça impossível. Mas ele precisava viajar naquele momento. Ele precisava caminhar. Ele precisava andar naquele momento para que ele pudesse o quê? Para que ele pudesse agora terminar o processo daquela emuná verdadeira que começou quando? Que começou lá em Yetziat Mitzrayim. Lá bem antes ainda, quando todas as Makot vieram para Mitzrayim. Ou seja, pessoal, emuná em Hashem não é só ficar parado. Emuná em Hashem não é só teoria. Ah, eu acredito, eu tenho fé. Emuná em Hashem é fazer. Emuná em Hashem é la'asot. É isso que Hashem fala. Não adianta somente fazer tefilá para mim, Moshe Rabbeinu. Fala para Israel viajar. Faz. Se preocupa. Vamos. E eu não tenho a menor dúvida que cada um de vocês aqui agora tem que pegar um pouco dessa ideia e trazer para a nossa vida hoje em dia. Não é verdade? A gente muitas vezes fala, olha, para que Bezrat Hashem essa corona vai passar, isso tudo vai voltar e a nossa vida vai voltar ao normal, a gente reza, a gente faz terrilim, a gente faz muita coisa bonita, a gente faz muita coisa interessante. É óbvio que a gente tem que fazer isso. Só que Hashem, ele mostra através do Shvi'i, eu sei que vocês têm emuná, eu sei que vocês construíram a sua emuná, mas essa emuná, ela tem que agora ser também através da asiá. E quando eu falo de asiá, quando eu falo de um ato, quando eu falo de alguma coisa, eu digo que agora é o momento da gente tirar essa nossa emuná da teoria e colocar ela na prática.
e colocá-la na prática através de massim tovim, através de boas ações, através do nosso tikkun de midot, da gente, obviamente, consertar as nossas características, né? Se a gente for parar para pensar, quanta oportunidade a Hashem está dando para a gente fazer o bem, quanta oportunidade a Hashem está dando para a gente rever pessoas que a gente talvez não via há muito tempo agora pela internet. Não é verdade? Olha que coisa fora do normal. Quanta oportunidade a gente tem de ajudar as pessoas mais velhas que precisam da nossa ajuda, seja através de uma forma física, seja através de um telefonema, seja através de uma palavra bonita. Só que a Hashem está falando, para agora de achar só que é tefilá. A tefilá ela vai resolver quase tudo. Mas a Hashem fala, se você não viajar, se você não caminhar dentro do mar, não vai ter salvação final. A emuná, ela tem que vir acompanhada de asiá. Quando ela vem acompanhada disso, tudo vai se resolver. Tudo vai ficar bem. E a gente vê em relação a essa parte também de tikkun midot, pessoal, algo muito importante que a gente precisa falar é que, infelizmente, isso é algo relacionado à nossa natureza. Infelizmente, a gente muitas vezes pensa que o problema está sempre no outro. O problema está sempre no próximo. Aquilo está acontecendo porque o mundo é assim. Porque o meu vizinho, porque o fulano, porque o ciclano é assim. Olha, falam que se a gente precisa melhorar um pouco do Lashon Hará. Olha, mas eu tô, Baruch Hashem, muito bem com o Lashon Hará. Então a gente, infelizmente, quando a gente fala do conserto das nossas características, e isso de alguma forma exige asiá, exige uma ação nossa, isso de alguma forma a gente bota o problema na conta dos outros. Todo mundo conhece o famoso mashal. Tem o mashal do vinho, mas eu vou trazer de uma outra maneira, porque ele é um mashal, ele é um exemplo muito interessante para a nossa vida. Vocês sabem que em Simchat Torah tem um costume, de novo, não vou entrar agora, correto, não não é a intenção, mas tem um famoso costume de no Kiddush, as pessoas beberem um pouco e etc, para se alegrarem com a Torá. Também Purim, obviamente, Purim já é mitzvah, a gente já falou sobre isso também um pouco, a gente não vai entrar nisso. E numa determinada sinagoga, falam um exemplo, de novo, não sei se é verdade ou não, mas o exemplo ele é muito forte. Falam que numa determinada sinagoga, quando chegou em Simchat Torah, não tinha muita coisa. Eles falaram, olha, vamos fazer o seguinte, todo Erev Shabbat, até o próximo Simchat Torah, quando as pessoas vierem para fazer minchá de Erev Shabbat, cada um tem que trazer um pouco, um copo de, por exemplo, de um whisky, um copo de Shivas Bonagid, um copo de whisky. E no final, depois de um ano, com todos os mitpalelim, a gente vai estar muito bem. Então o Gabai lá da sinagoga avisou, falou, pessoal, a gente vai colocar um barril aqui, e aí dentro desse barril vocês vão colocar o uísque, vão colocar isso no Erev Shabbat, verrulei, verrulei, verrulei. E o que acontecia? Todo o Erev Shabbat, as pessoas vinham lá com o seu copinho, chegavam no barril, abriam, colocavam. Chegavam no barril, abriam, colocavam. E aquilo foi começando a encher. E eles viram que Baruch Hashem está ficando cheio. E todo mundo sabe o final da história. Chega em Simchat Torah, no Kiddush da manhã em Simchat Torah, eles vão falar, agora vamos ver a contribuição, pelo mérito da contribuição de cada um, vamos agora ter a alegria de poder tomar um pouquinho mais de uísque. E quando eles foram abrir, eles viram que tinha talvez 2% de uísque e o resto era tudo água. As pessoas olharam uma para as outras e não precisou falar nada, porque todo mundo entendeu que ele também fazia parte daquilo. Que ele também fazia aquilo, ou seja, 2% talvez se preocuparam em trazer o uísque de verdade, ou a maioria misturou um pouquinho de uísque para não gastar, para não doar para a comunidade, e o resto tudo com água. E no final das contas, aquele uísque se transformou em água. Aquela alegria se transformou numa verdadeira lição de moral para aquelas pessoas, de que, na verdade, sempre antes de olhar para o próximo, sempre antes de colocar a conta de algum problema no bolso do próximo, a gente tem que olhar para a nossa vida, a gente tem que olhar para as nossas contas, a gente tem que olhar para o nosso bolso para ver se talvez o problema não está vindo dentro de cada um de nós. Então essa é a mensagem que a gente pega deste vídeo, pensa, e leva para a nossa vida, que a emuná, ela não é apenas uma emuná passiva, ela tem que ser ativa, ela tem que vir com uma atitude. Terminando isso, quero passar um pouquinho para a Parashá, que tem algo também na Parashá muito lindo, muito interessante.
A Parashá Betzem conta sobre o oitavo dia, né? A Parashá começa falando Vayehi bayom hashmini, e foi no oitavo dia, Kará Moshe le'Aharon u'lebanav, Moshe chamou a Aharon e seus filhos e todos os anciãos de Israel, e ele falou para Aharon, Kach lecha egel ben bakar, olha, faz um korban, etc, etc, etc. A gente sabe, e a gente aprende isso de Megilat Esther, na Gemara, em Masechet Megillah também aprende que todo lugar que está escrito a palavra Vayehi, ela lashon tsar, é alguma linguagem de sofrimento, algo não muito bom vai acontecer aqui. A gente conhece que nessa Parashá, no oitavo dia, quando deveria ser a inauguração do Mishkan, e foi, na verdade, a inauguração do Mishkan, em Aleph Nissan, os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, eles trouxeram, está escrito, né? Eles se aproximaram de uma forma estranha, trouxeram um fogo estranho e eles morreram, uma morte milagrosa, né? Não, o corpo deles permaneceu intacto, só o que não permaneceu, só a alma deles saiu do corpo e etc. A gente não vai falar sobre a morte dos filhos de Aharon, mas eu quero falar sobre esse oitavo dia. Sobre esse oitavo dia. Porque no final da Parashá da semana passada, né, na verdade a gente leu há 2 semanas atrás, Parashá Tzav, a gente viu que Moshe Rabbeinu dá uma ordem para Aharon e para os seus filhos, para os Koanim, 7 dias não saírem do Ohel Moed. Não sair da tenda da reunião, aquela tenda que era muito sagrado. Eles ficaram lá 7 dias para se preparar, eles não podiam sair dali. Né? Do dia 23 de Adar até o dia Alev de Nissan, eles ficaram ali. No oitavo dia era para ter, como a gente falou, a inauguração. A grande pergunta que se faz, isso é algo muito bonito que a gente também precisa trazer para a nossa vida, é: o que tem de tão especial no oitavo dia? A gente sabe, o oitavo dia é o dia do Brit Milá, é o dia que a gente, né, o neném, ele tem a maior quantidade de vitamina para se curar. A gente sabe que Hashem, quando ele cria o mundo, ele cria o mundo em 7 dias. Apesar de que no 7º dia ele descansou, na verdade não é que ele descansou, Hashem não descansa, ele deixou de criar, ele deixou de fazer novas criações nesse dia. Isso é muito importante a gente falar. Muita gente fala, Hashem descansou. Não, Hashem não descansa, ele apenas deixou de fazer novas criações nesse dia para dar para o ser humano uma mensagem muito forte, a mensagem do Shabbat. A gente não vai entrar nisso agora. Mas a gente vê que o oitavo, pela Kabbalah, ele é um número que ele é chamado de Me'al Ateva. Ele está acima da natureza. Então o Brit Milá, ele está acima da natureza. E aqui, no oitavo dia, é um dia que ele chegou numa elevação muito grande. O Rav Shimshon Rafael Hirsch, ele dá uma explicação muito linda sobre isso, e a gente vai, obviamente, trazer isso para a nossa vida, como a gente, todas as semanas, Baruch Hashem, a gente tem o mérito de fazer. O Rav Shimshon Rafael Hirsch, na explicação dele do Humash, ele fala o seguinte, muito, muito bonito. Ele fala o seguinte: Imashlamata Sfirah Shel Shivat Hayamim, quando terminaram os 7 dias, que como nós falamos, Aharon e os filhos dele, e os Koanim, deveriam estar no Ohel Moed, ok? Nichtam Veushlam Amatzav She'ad Ko, ou seja, é como se ele foi firmado e ficou completo o matzav, a situação até agora. Ou seja, os 7 dias, ele tem uma ideia de shlemut. Ele tem uma ideia de quê? Ele tem uma ideia de plenitude. Hashem, quando criou o mundo, ele criou depois do 7º dia. O que ele quis dizer para o homem? Adkan. Até aqui, eu fiz coisas fora do normais. Ele continua fazendo. Mas agora, Adam, ser humano, agora é hora de você mexer no mundo. Agora é hora de você trazer para o mundo essa Kedushá. Isso também vem aqui muito lindo na nossa Parashá. Continua o Rav Hirsch, ele fala o seguinte: Veilo a Yom HaShmini. O que é o Yom HaShmini? O que é esse oitavo dia que foi a inauguração do Mishkan, do tabernáculo? Mevi lidei atchala hadashá. Traz um novo início. Traz uma nova visão. Traz uma nova realidade para o mundo. Bedargá na'ala yoter, num nível ainda mais alto, numa ascensão que as pessoas tinham que entender que aqueles 7 dias que os Koanim ficaram era para algo muito grande, era uma preparação para algo muito grande, ok? E ele fala, Vechena davar gam kan, e também acontece aqui,
Shivai Yamim Yashvu HaKohanim Petach Ohel Moed. Eles sentaram na porta do Ohel Moed, como nós falamos, e assim completou essa primeira realidade. Shebo HaKohanim Chayu Rak Chayei Prat Shel Yechidim. Até agora, os Kohanim viviam o quê? Uma vida particular, uma vida individual. Eles viviam para eles, né? Como de uma forma natural. Veilo Bayom Hashmini, mas no oitavo dia, quando Moshe começa a dar um monte, fala dos korbanot para Haron que ele tinha que fazer, e depois da mitzvot, do que pode, como não pode entrar no tabernáculo, e depois essas halachot vieram também para o Beit HaMikdash, para o templo sagrado. Então ele fala, no oitavo dia, começa uma nova etapa. Uma etapa mais elevada, e termina o Rav Hirsch, ele fala, Shel Kiddush Achaim LeHashem UleAmo. Em que os Kohanim agora, eles santificariam a sua vida para Hashem, mas não só para Hashem, pessoal. UleAmo. E para o seu povo. Os Kohanim, na época de Mishkan, na época do Beit HaMikdash, viviam uma vida para Hashem. Uma vida para o povo, uma vida que a gente chama uma vida tziburi, uma vida comunitária, uma vida que eles sabiam que muito do que acontecia em Am Israel dependia deles. Se a gente for parar para pensar no Kohen Gadol, no sumo sacerdote, a gente sabe que a intenção do Kohen Gadol, no sumo sacerdote, no dia mais sagrado do ano, trazia ou não, Deus me livre, o perdão para o povo. Algo fora do normal. Ao ponto de que na saída, quando ele saía do Kodesh HaKodashim, do lugar mais sagrado de todos, as pessoas olhavam para ele e falavam, uau, Emet Manedar Aya Kohen Gadol Betzeto Men HaKodesh. Como o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele está maravilhoso agora que ele saiu, porque a gente conseguiu perdão. O que o Rav Hirsch ele quer falar para a gente é que a gente fala que, óbvio, isso aqui foi relacionado aos Kohanim, foi relacionado ao Mishkan, mas a gente tem que entender que o Rav Hirsch está falando para a gente, a Torá está falando para a gente, saibam, agora, Hashem, o mundo, ele está, entre aspas, no Yom HaShmini. Desde que Hashem acabou a criação do mundo, o mundo está no oitavo dia. O mundo agora está nas suas mãos para poder trazer ele num mundo que ele tem um nível muito maior, mas que você também utilize a sua vida não só para as suas necessidades, para necessidades, desculpa a expressão, do seu umbigo. E sim que você transforme a sua vida, uma vida para santificar o nome de Hashem, para santificar o seu povo, para santificar as pessoas. Porque tudo dependia dos Kohanim. Se os Kohanim, as pessoas, por exemplo, traziam um korbanot para os Kohanim, eles iam fazer a shritá, eles iam sacrificar esse korban. Se o Kohen não tinha intenção, aquele korban ele estava inválido. Olha que coisa fora do normal. Olha que poder eles tinham na mão. Mas era um poder que ele precisou de uma preparação. Ele não veio do nada. E é isso que Hashem faz. Ele usa 7 dias e quando chega no 8º dia, agora é o momento de eu colocar o mundo nas suas mãos. O mundo está nas suas mãos, está nas nossas mãos. Mas não nas nossas mãos para a gente fazer apenas coisas particulares. Não na nossa mão para a gente apenas pensar na gente. E isso tem muito a ver com o que a gente falou sobre o Shvi de Pesach. Para a gente usar esse tempo, para a gente usar a nossa vida, não só para as nossas necessidades. Vamos parar de ser egoísta. Vamos parar de pensar só na gente, de olhar para o nosso umbigo. A vida é tão linda, o mundo é tão maravilhoso, Hashem quer tanto da gente. E quando a gente entender isso, que quando a gente faz pelos outros e por Hashem, a gente vai chegar num nível muito maior. A gente vai transformar o mundo num nível muito maior. E a gente sabe que essa elevação na realidade, ela é uma preparação para terminar esse 8º dia que a gente está até hoje, desde quando terminou a criação do mundo, que é quando o Bezrat Hashem, o Beit HaMikdash Shlishi, vai voltar. É quando o 3º templo ele vai voltar. E olha que coisa fora do normal, e a gente vai conectar com o início. Quando a gente fala da construção do Beit HaMikdash, a gente tem que entender que a gente tem que ter emuná. Na verdade, a gente fala, está nos 13 princípios de fé, que eu tenho fé completa, que Mashiach vai chegar, mesmo que ele vai demorar, ele vai chegar. É verdade que você acredita. É verdade que você tem emuná, mas também tem que ter o quê? Asiá.
tem que ter ação, tem que ter atitude. Sejamos pessoas que vamos fazer. Não sejamos pessoas da passividade. A gente está numa geração que, infelizmente, só quer receber. Só quer lecaber. Hashem fala, não! Essa é emuná lá do primeiro dia, lá de Yetziat Mitzrayim. Agora que a gente passou Shvi de Pêssar, que a gente se prepara e sobe cada dia mais para o recebimento da Torá, que essa emuná, ela vem acompanhada de Asiá, que ela vem acompanhada de uma verdadeira atitude, de uma atitude sólida, de uma atitude digna, e que ela seja uma atitude não apenas voltada a cada um de nós, mas que ela seja voltada a toda a humanidade. Que ela seja voltada a que a humanidade ela possa se elevar, para que a gente possa se preparar e viver uma vida com santidade, mesmo que a gente está Ba'olam Hazeh. Mesmo que a gente está nesse mundo, mesmo que a gente está pisando no seco, mas na verdade a gente olha para todos os lados e a gente vê que a vida ela é um mar que o tempo inteiro ele está aberto e a gente está passando exatamente no meio dele. Que a gente tenha um Shabbat Shalom e que Bezrat Hashem tudo se resolva o mais rápido possível e Bezrat Hashem na semana que vem nós continuamos. Shabbat Shalom u'mevorach.